uma Grave. esforço para contar história, é um esforço sério para monetizar a miséria. A advogada de Alec Murdaugh não aprova a narrativa do programa sobre o caso. Isso destaca o litoral da Carolina do Sul no mapa. Eu analiso a série, as alegações que ela faz, as críticas que está recebendo e o que a advogada de Murdaugh tem a dizer sobre isso. Bem-vinda ao Crime Fix. Eu sou Anjanette Levy. Você sabe, a linha entre a verdade e o entretenimento pode ficar borrada quando contadores de histórias pegam um caso dos noticiários e transformam em um programa de televisão. Bem, essa é uma das críticas a Murdaugh, Uma Morte na Família, uma série que agora está disponível no Hulu. Um dos advogados de Alec Murdaugh, Dick Harpootlian, acredita que a série exagerou na história dos Murdaugh. Ele vai se juntar a mim em breve para falar o que achou da série e o que ela retratou errado. Na opinião dele, Alec Murdaugh é um ladrão assumido e um mentiroso. Nós cobrimos extensivamente os crimes financeiros dele aqui no Law and Crime, mas até hoje, Murdaugh diz que não matou sua esposa Maggie nem seu filho Paul. Ele testemunhou isso durante o julgamento que eu cobri. Gavil de Gavel no início de 2023. Confira alguns depoimentos de Alec Murdaugh no tribunal. No dia 7 de junho de 2021, você pegou essa arma ou qualquer arma parecida e atirou no seu filho Paul, no peito, na sala de ração da sua propriedade em Moselle. Estrada? Não, eu não fiz isso. Senior murder. Você pegou esta arma ou qualquer arma parecida e explodiu os miolos do seu filho no dia 7 de junho ou em qualquer outro dia ou momento? Não, eu não fiz isso. Senior murder. Você pegou um 300 blackout como este e atirou na perna, no tronco ou em qualquer parte do corpo da sua esposa Maggie? Não, eu não fiz isso. Você atirou um 300 blackout na cabeça dela, causando sua morte? Senhor Goodnight, nunca atirei na minha esposa ou filho em nenhum momento. Quando você voltou para Moselle na manhã do dia 8 de junho, você... sabe se tomou banho lá ou tomou banho em Almeida, ou se tomou banho em algum lugar? Não, eu sei que tomamos banho em Moselle. Não tomei banho antes de sair de Almeida. Acordamos e fomos direto para Moselle. A mãe e o pai da Maggie. Eles estavam lá. Bem, eles estavam vindo. Eu tive que dizer a eles para vê-los. Nós nos levantamos, quero dizer, nós saímos de Almeida e fomos embora, e fomos para Moselle. E você sabe, você sequer se lembra do Sled entrando e revistando a casa, procurando por alguma coisa. No dia 8. Eu sabia disso, quer dizer, eu sabia que eles estavam fazendo isso. Sim. Eu sabia que eles estavam fazendo isso. Mas eu não me lembro. Eu não estava naquela sala de armas e vou ver todos aqueles vídeos e tudo mais, mas eu sabia que o SLD estava indo lá. Quer dizer, nós deixamos a casa disponível para eles entrarem lá. Então, quer dizer, não posso te contar detalhes, mas sim, eu me lembro disso. Em algum momento você disse ao SLD que eles tinham carta branca para vasculhar qualquer lugar a qualquer hora? Disse ao SLED que podiam agir como quisessem, onde e quando quisessem. Qualquer coisa sobre mim, minha propriedade ou carros. Mesmo que eu não fosse o dono dos carros, eu conseguiria. Meu escritório de advocacia era o dono dos carros. Eu faria com que as pessoas que eles quisessem tivessem acesso total ao que quisessem. Eles eram bem-vindos para... Murdaugh ligou para o 911 em 7 de junho de 2021 e relatou ter encontrado Maggie e Paul mortos a tiros. O procurador-geral adjunto Crichton Waters questionou Murdaugh firmemente no contra-interrogatório. Você já testemunhou, assim como outras pessoas, que ainda conseguia atuar como advogado ao longo dos anos, apesar dos comprimidos que estava usando. Isso está correto? Sim, senhor. E... Você foi capaz, é claro, durante esse período de tempo, de realizar esses furtos relativamente complicados que aumentaram ao longo dos anos.
O que falamos agora, mesmo usando pílulas, está certo? Eu fui. Tudo bem. E você também conseguiu, durante esse período, convencer sua equipe de que não havia nada de errado com todas essas evidências, apesar do uso de pílulas. Quero dizer, a maioria não exigia convencer minha equipe, mas só para termos certeza de que estamos na mesma página novamente. Eu reconheço que eu certamente permiti que eles fossem enganados. Eu certamente permiti que eles fizessem coisas que eu não deveria ter feito em meu nome, sabendo que eles confiavam em mim. E lembra daquele vídeo de Alec Murdaugh nos Cannes pouco antes de Paul e Maggie serem mortos? Dá aqui, devolve. Rápido, Cash, para. Ok, ei, ele está com um pássaro na boca, Bárbara. É uma galinha da Angola. Isto é uma galinha. Sair. Agora, você podia ouvir Alec Murdaugh nesse vídeo, mas ele só foi descoberto meses depois dos assassinatos no celular de Paul Murdaugh. E Alec disse que não estava nos Cannes naquela noite. Então, você está me dizendo que eu nunca respondi ao Jim Griffin? É isso que você está dizendo aqui? Hoje, eu estou te dizendo, Você disse que entrou em contato com alguém antes de ontem, pessoalmente ou por meio de seus advogados? E entrou em contato com alguém da polícia ou da promotoria e contou a história sobre os canis. Você está me dizendo... isso o que eu estou te dizendo. Responda. Responda a minha pergunta primeiro, por favor. Você alguma vez procurou alguém da polícia ou da promotoria e contou aquela história que você contou para este júri ontem sobre os canis antes de ontem? Eu alguma vez procurei a polícia para dizer que queria contar sobre os canis? Não, senhor, eu não procurei. Ou que mais? Esta é a linha da quinta emenda. Perdão. Questioná-lo sobre fornecer informações voluntariamente sobre essas acusações viola seus direitos da quinta emenda e nos opomos fortemente. Se continuar, teremos que apresentar uma moção. Foi você quem mencionou isso. A objeção foi rejeitada. Alec Murdaugh foi considerado culpado após cerca de 3 horas de deliberação do júri. O Estado contra Richard Alexander Murdaugh. Acusação de homicídio, Código Santa Catarina, 163010, Código CDR 0116. Certo, veredito de culpado. Ele recorre das condenações pelos assassinatos de Paul e Maggie, alegando manipulação do júri pela escrivã Becky Hill. Ela enfrenta acusações de má conduta em cargo público, falso testemunho e obstrução da justiça, mas não de manipulação do júri. Nova série de 8 episódios no Hulu adota liberdades criativas ao retratar o caso real de Alec Murdaugh e sua família. É uma dramatização envolvente para a televisão com um elenco estrelado, incluindo Patricia Arquette como Maggie Murdaugh, Jason Clarke como Alec Murdaugh e Gerald McRaney como Randolph, pai de Alec. São atores realmente muito bons, e os criadores reconhecem ter feito mudanças editoriais na narrativa para captar a verdade emocional da história. Mesmo pequenas mudanças na linha do tempo e elementos fictícios podem causar equívocos. Agora, não me entenda mal, a série acertou nos pontos principais do caso. Os assassinatos de 2021 na propriedade, o acidente de barco de 2019 com Paul e os antigos problemas financeiros de Alex. A cena de abertura mostra Alec fazendo a ligação para o 911 depois. A trama retorna a fevereiro de 2019 e ao acidente de barco que matou Mallory Beach. Então eu quero chamar alguém que esteve intimamente envolvida no caso Murdaugh desde o início e ainda está.
Ele é Dick Harpootlian, um dos advogados de Alec Murdaugh, e ainda é seu advogado, trabalhando em seu recurso para um novo julgamento no caso de assassinato. Então, Dick, você assistiu ao novo programa da Hulu? Bem, um pouco. Tenho que te dizer. É difícil de engolir. Não é muito bom. E fantasia é uma novela fictícia. Os fatos, ou pelo menos as alegações factuais que eles fazem, ou os fatos nos quais eles se baseiam para isso, simplesmente não são verdadeiros. Quais exemplos específicos de coisas que não são verdadeiras? Porque nós sabemos que na vida real, você sabe, a vida real rende os melhores dramas. Tragédias rendem os melhores dramas. E nós conversamos, sabe, mais cedo sobre como você meio que enxergou isso, quase como uma versão de novela do que aconteceu. O que você está vendo nesse programa que não soa verdadeiro para você? Bem, quero dizer, isso pode não importar para mais ninguém. Mas depois do caso do barco, tem uma viagem que toda a família nesse filme faz para as Bahamas. Nunca aconteceu. E enquanto eles estão nas Bahamas, acontece tudo isso. Nunca houve fantasia ou tentativa de infidelidade de Meg ou Alec. A viagem não ocorreu, então isso também não aconteceu. Tem a Meg conversando com alguém, falando sobre como ela pegou o Alec em um caso no ano anterior e que ela estava vendo um advogado de divórcio. Nunca aconteceu. E, aliás, se de fato houvesse qualquer evidência ou indício de que ela o pegou em alguma infidelidade, ou que houve qualquer infidelidade, independentemente de ela ter descoberto ou não. Se ela consultou um advogado de divórcio, por que a promotoria usaria isso como prova no julgamento? Isso seria uma prova muito melhor do que essa história de que, sabe, King o matou, para desviar a atenção de seus delitos financeiros. Isso, e aliás, no final do caso, o promotor argumentou com o júri, disse ao júri: não se preocupem com o motivo, desconsiderem o motivo. Então, eles não tinham motivo, e isso teria sido uma tábua de salvação para eles se houvesse qualquer verdade nisso. Mas não havia. Sabe, a promotoria, o motivo que eles contaram ao júri foi o fato de Alec estar nisso. Sob essa enorme pressão financeira, sabe, toda a confusão financeira dele ia ser exposta. E sabe, naquele dia ele estava trabalhando nas finanças do caso do barco. E sabe, ele precisava de uma distração, precisava ganhar tempo, e essa era a maneira de fazer isso. Foi basicamente isso que eles disseram ao júri, e o júri acreditou, obviamente. Ele está preso, cumprindo 2 sentenças de prisão perpétua pelos assassinatos de Meg e Paul. Então, quero dizer, o que mais você acredita que não seja verdade? Porque você acredita nisso. Eles usaram um pouco de licença artística e, sabe, algumas liberdades com a história aqui, e pegaram algumas coisas que já estavam por aí há muito tempo. Que nós já ouvimos falar, tipo, essa coisa toda de que Meg queria o divórcio e coisas assim. Mas isso não é verdade. A revista People citou uma fonte anônima, dizendo que ninguém apareceu. E se fosse um advogado de divórcio que ela tivesse procurado, ele tinha o dever de se apresentar e contar para a promotoria do estado. Meg veio me procurar, ela disse. Minhas anotações indicam que ela disse que Alec a agrediu ou roubou ou fez alguma coisa, mas nunca se apresentou. Não há nenhuma evidência disso e, aliás, o motivo, há vários motivos, que pelo menos um dos principais motivos pelos quais Alec foi condenado, isso não tem nada a ver com as evidências. Isso é o cerne do tribunal. Becky Hill manipulou o júri. Um juiz constatou que ela conversou e tentou influenciar jurados, além de dizer a um assistente que Alec precisava ser considerado culpado. Assim, o livro que ela escrevia venderia mais, permitindo que comprasse uma casa de veraneio. E essa é a escrivã do tribunal que conversou com jurados, e eu afirmo que fez muito mais do que isso para garantir que houvesse um veredicto de culpa. Nós não sabíamos que isso estava acontecendo, mas em uma audiência posterior, todo mundo concluiu que ela estava tentando. Em várias ocasiões, tentou persuadir o júri a condenar Alec.
Eu quero voltar à questão do advogado de divórcio, sabe, depois do julgamento. Eu me lembro de ter visto uma entrevista em um canal concorrente sobre uma manicure e, sabe, eles não mostraram o rosto da manicure. Mas, sabe, ela disse, fiz as unhas da Maggie, ela queria se divorciar, ir embora, Alec, e você? E você está dizendo que não havia nada na investigação? Nunca ouvimos isso no julgamento, e você afirmou que não havia nada sobre isso na investigação. Sobre Maggie estar infeliz, querendo o divórcio, qualquer coisa relacionada a isso. Todo mundo conversamos com a irmã dela, com a amiga, com quem ela confidenciava. Quero dizer, talvez ela contasse coisas para o xamanicure que não confiaria à irmã, à mãe ou ao pai. Basta. Quero dizer, ninguém viu ou ouviu nada dela sobre divórcio ou advogado de divórcio, mas talvez a manicure. E onde estava essa manicure no julgamento? De novo, se a promotoria tivesse uma testemunha confiável, já teríamos ouvido isso no julgamento, porque é um motivo muito melhor do que tentar desviar a atenção dessa investigação financeira. As evidências mostraram que não havia problema iminente devido aos comentários do auditor para ela e ele naquele dia, que o julgamento do barco, o advogado que estava envolvido no julgamento do barco, indicou que poderiam se passar meses antes de qualquer coisa ser descoberta sobre as finanças dele no julgamento do barco. Então isso é besteira. Tudo isso é besteira. Há mais alguma coisa específica que você possa apontar que viu no programa e que acha que simplesmente não parece verdadeira? Não é preciso. Bem, eles misturam a linha do tempo. É difícil meio que, organizar tudo isso. Mas, de novo, eu só assisti um episódio e meio. E era, tão impreciso. Então, olha, eles colocaram, eu sendo interpretado por um cara que tem um sotaque tipo o do Leitão Tagarela, Clay Hornet. Foi horrível. Quando Paulo não se levantou no tribunal, inclinei-me e disse, levanta logo. Nunca falei, levanta logo, para nenhum réu, nem para o Paulo. E claro, ele não diz, levanta, tudo bem. Então quero dizer, é só você... Você não gostou. Você foi feita para parecer o Frangolino, o galo dos desenhos, certo? E, ontem à noite me disseram que eu parei de assistir, que Alec está em um episódio. O que eles mostraram ontem à noite, o celular dele, toca. Ele olha para ele e, na tela, aparece escrito Dick Harpo em mim. Ele atende o telefone e diz, Dick Pooh, como você está hoje? Ninguém na minha vida jamais me chamou de Dick Pooh, nem mesmo sua esposa, nunca... Na minha vida, ninguém nunca me chamou de Dick Pooh. E não me chame de Dick Pooh, hein? Nunca vou te chamar de Dick Pooh, sério. Isso é besteira, coisa idiota. Quem escreve um roteiro e faz o Alex chamar o advogado de Dick Pooh? O quê? Isso só faz... Não é um esforço sério para contar a história. É um esforço sério para lucrar com a desgraça. Isso, eu acho, é baseado na vida de, ou na história de, ou na história pelos olhos de. Isso, Mandy Matney, que apresentou algum podcast sobre isso e ganhou destaque durante o caso. Ela tem, sabe, muitos fãs, mas também recebeu muitas críticas, sabe, pelas táticas dela e coisas desse tipo. Então, você acha que isso é parte do motivo pelo qual essa série é do jeito que é? Eu não sei, quero dizer. Estou supondo que ela teve algum envolvimento, mas o que você acha sobre isso? Bem... A fama dela começou no início, no julgamento de Murdoch. No caso Murdoch, ela tinha fontes na SWED, Divisão Estadual de Aplicação da Lei. Passavam informações confidenciais para ela. A maior descoberta que ela teve foi que ela relatou que a SWED havia apreendido Alex Church na noite dos assassinatos. E a SWED, os testes, mostraram respingos de sangue na camisa dele, que são uma névoa fina. Isso, é gerado quando alguém é baleado e normalmente volta para quem atirou. E que era o sangue de Paul.
E isso foi relatado. Ficou meses e meses e meses e meses, talvez um ano antes do julgamento dele, 90 dias antes do julgamento. Meu escritório, como Holly Miller e meus oficiais, estão analisando todos os registros que eles nos fornecem. E eles literalmente nos forneceram. Centenas de milhares, se não milhões de documentos estavam sendo analisados e você tem que olhar todos eles. Eu disse que é um caso criminal. Precisa analisar cada um. Ela então abriu uma pasta que era de uma testemunha. Não lembro o nome da testemunha, mas não é relevante. E dentro havia um relatório do SLED, do químico do SLED, indicando que o sangue na camisa de Alex não era sangue humano. Isso era consistente com o que ele tinha nos contado, que era uma camisa. Ele foi pescar muito. E depois que pegava um peixe, ele podia limpá-lo, o que poderia respingar nele. Então ela estava espalhando propaganda sobre o trenó, dizendo que era sangue humano e que era sangue do Paulo. E a propósito, o fato de que isso não foi dado pra gente, da maneira normal. Aqui estão nossos resultados dos testes. E mais importante, quando eles testaram a camisa, eles a destruíram. Então, não tivemos oportunidade de fazer nosso próprio teste. Então ela está lá fora divulgando isso para a promotoria. Ela não era. Ela era tendenciosa. Ela estava do lado da promotoria. Ela deixou isso claro desde o início. Então, quero dizer, se ela ajudou a escrever esse filme, é muito, muito explicável o motivo pelo qual ela acredita nisso. Bem, ela acreditava que o agente do suor, não nos deu esse relatório. Negou saber que não era sangue humano. Admitiu no tribunal que mentiu ao grande júri neste caso e, recentemente, foi acusado de ocultar provas em outro processo criminal. Com licença. Com licença, David? Owen, sim. Então, ela o defende porque ele era sua fonte. Interessante. Bem, eu vou assistir um pouco mais disso. Acho que isso, obviamente, ele está gerando algumas manchetes. Sabe, recebeu algumas boas críticas, mas também foi muito criticado. Sabe, Patricia Arquette, ela é uma boa atriz, ótima. Vi tudo. Ela fez um ótimo trabalho. Jason Clarke está interpretando Alec. Impressionante a semelhança. E o sotaque dele é convincente. As coisas do roteiro que ele faria não aconteceram, mas não é culpa dele, pois não escreveu o roteiro. Eu acho que o cara que faz o Randolph, o avô, que era um bom amigo meu, faz um trabalho convincente. Quero dizer, tirando o cara que me interpreta, eu realmente não tenho reclamação sobre nenhum dos atores. Bem, acho que escolheram o ator errado pra ele. E seja lá quem for, ele é o único do programa com esse sotaque. Então, não entendo bem. Sou de Charlotte, Carolina do Norte. Não sou de lá de baixo. Então você pode ouvir você ouve algum sotaque sulista meloso, tipo aquele sotaque carregado aqui? Acho que não. Então, sem questionar que a atuação, você acha que a atuação foi louvável, com exceção de você ter sido escalada para o papel errado. Dick Harpootlian tem problema com a forma como a história foi contada e com as imprecisões. Bem, Imprecisões. Eles fazem coisas para causar efeito, como o caso de Dick Poo ontem. Por que fazer isso? Quer dizer, isso é só... Talvez Mandy não goste de mim. Eu não sei se ela está escrevendo o roteiro. Eu não sei quem escreveu o roteiro. Mas quem escreveu o roteiro não conhecia a história, não sabia, sabe? Você pode querer, se você quiser. Você pode querer ler a transcrição do julgamento, se quiser os fatos. E a maior parte do que está nesse programa não está na transcrição. Bem... Com certeza, o Hulu conta uma história, mas você também tem uma para contar, não tem? Então me conte sobre esse livro que você escreveu. Estou muito interessada em ler. É sobre um caso que você processou anos atrás, em 1983. Eu processei um cara chamado Donald Pewee Gaskins. E ele é o maior assassino em massa e serial killer da história da Carolina do Sul. Condenei-o pelo 14º assassinato. Já tinha 13 condenações, inclusive de grávidas e bebês. Quero dizer, ele matava quando queria. Eu o condenei por aceitar um contrato
para matar um preso no corredor da morte, enquanto cumpria uma sentença de prisão perpétua. Isso mesmo, Pee-wee. Eu contrabandeei cerca de 110 gramas de explosivo plástico. C4 de uso militar, um detonador, montei um dispositivo e explodi a cabeça dele. Ele era um assassino voraz. Eu o conheci muito bem. Cheguei a chamá-lo pelo primeiro nome durante o nosso julgamento. Uau! E ele simplesmente... Olhava e falava, ei, Pee-wee, tudo bem? Ele era muito desarmante. Na primeira audiência, ele passou por mim e disse, ei, Dick, como você está? Nunca tive tanta intimidade com um réu a ponto de chamá-lo pelo primeiro nome. E você responde, tudo bem, Pee-wee, e você? O julgamento, incluindo audiências, durou cerca de 8 semanas. Uma das coisas está no livro, mas uma das cenas marcantes acontece durante um intervalo para o almoço. Durante o julgamento, Pee-wee era tão afável e envolvente. Ele convenceu os guardas a deixá-lo almoçar na sala do tribunal e não na cela de detenção. Ele ficava sentado no tribunal, almoçando cercado pelos guardas. Eu estou sentado lá na minha mesa, na mesa da promotoria, trabalhando na testemunha da tarde. Ele diz, Dick, eu pergunto, o que você quer? Ele fala com voz aguda. O que você quer, Pee-wee? Ele disse, sabe, você é muito parecido comigo. Eu disse, do que você está falando? Ele disse, você gosta de matar? Eu perguntei, como assim? Eu gosto de matar? Ele respondeu, estou de olho em você, você gosta de me matar. Você está gostando disso? Eu disse, não sou como você e não gosto de matar. Eu estou fazendo o meu trabalho, estou buscando justiça. Ele disse, sabe, eu passei a maior parte da minha vida na prisão. Na prisão, sua visão de justiça depende se você está dando ou recebendo. Ele disse, quando recebe não parece justo, mas ele achava que eu gostei de matá-lo porque ele gostava de matar. E a gente se chamava pelo primeiro nome, sabe? E nunca foi realmente processado. Ele foi eletrocutado na cadeira elétrica. 2 semanas antes de ser eletrocutado, ele tentou mandar sequestrar minha filha de 4 anos. Então, para fazer uma chantagem, bem, eu era o promotor. Posso levá-lo ao meu escritório, de onde ele pode escapar. Mas a polícia ficou sabendo e resolveu a situação. Vivemos sob tensão, com agentes armados de metralhadoras por algumas semanas, até que ele foi executado. Mas ele era muito inteligente. Tinha uma espécie de culto de marginais, ex-presidiários e fugitivos ao seu redor. Ele matou muitos, mas os usava como queria. Preferia meninas jovens e se casou com uma de 14 anos. Quero dizer, ele tinha mais de 40 anos. Digo, você... Sabe, ele era o epítome do mal. E este livro, Dick... McGrath é sobre todos os assassinatos e sobre ele, e como ele conseguiu. Você sabe onde ele acabou, e como eu acabei, terminei em um tribunal processando ele. Será lançado em dezembro e a pré-venda já está disponível. As avaliações que estamos recebendo, pelo menos internamente, são boas. Algo que eu queria tirar do peito há 30 anos, e entre a pandemia e terminar o julgamento do Murdoch, eu consegui tempo para fazer isso. Bem, mal posso esperar para ler. Muito obrigada por conversar comigo, Dick Harpootlian. É sempre bom falar com você. Ótimo. Muito obrigado. Foi um prazer estar aqui. Esse foi o episódio do Creamy Fix. Sou Anjanette Levy. Obrigada por acompanhar. Até a próxima.